Meu noivo me pediu em casamento enquanto planejava se encontrar com a ex enquanto eu viajaria a trabalho, mas é melhor ele cancelar o encontro, se não quiser acabar com as pernas quebradas. No fim de semana passado, descobri que meu noivo, Luke, de 33 anos, com quem estava há 3 anos e que tinha acabado de me pedir em casamento há 10 dias, vinha escondendo coisas que eu gostaria de ter sabido antes de aceitar sua proposta. Luke e eu nos conhecemos em um churrasco de um amigo em comum. Nos últimos 3 anos, as coisas se desenvolveram de forma natural. Trabalho como consultora, o que exige que eu viaje para fora do estado com frequência, normalmente 2 ou 3 dias por semana. Apesar disso, nosso relacionamento se manteve forte. No ano passado, comprei um apartamento que vinha alugando para ajudar a pagar a hipoteca para turistas por mês, mas passava a maioria das noites na casa de Luke quando não estava viajando. Luke me pediu em casamento na sexta-feira passada, depois que o ajudei a resolver uma emergência de encanamento em sua casa. Luke estava em casa quando o aquecedor de água explodiu, inundando parte do porão. Consegui fechar a válvula principal de água. Movi seus documentos importantes e eletrônicos para um lugar seguro e chamei um encanador que resolveu o problema antes que Luke voltasse de sua conferência de trabalho. Quando ele chegou e viu como eu tinha lidado com tudo, me abraçou por uma eternidade. 2 dias depois, antes de irmos à festa de inauguração da casa de seu amigo Carter, Luke se ajoelhou e me pediu em casamento. Luke disse que sempre soube, desde o começo, que eu era especial, mas ao ver como cuidei da casa dele, percebeu que queria tornar nosso relacionamento permanente. Fiquei emocionada e disse sim imediatamente. Carter tem sido o melhor amigo de Luke desde a faculdade. Luke é uma pessoa bem-sucedida e frequentemente organiza encontros para seu grupo de amigos. Nunca me dei muito bem com Carter. Quando Luke me apresentou a ele pela primeira vez, Carter flertou muito comigo. Achei isso inapropriado e disse firmemente que estava com Luke. Quando mencionei esse incidente para Luke mais tarde, ele riu e disse que Carter era assim com todo mundo. Luke parecia valorizar o fato de eu ter estabelecido limites, embora Carter tenha uma reputação entre os amigos por ser um mulherengo, até com as parceiras dos amigos. Faz comentários sobre a aparência delas que ultrapassam os limites, mas se safa porque é generoso com seu sucesso, organiza festas extravagantes, empresta itens caros e paga contas. Ouvi muitas conversas na casa de Luke sobre as conquistas e flertes de Carter. Embora ele tenha respeitado meus limites após nosso primeiro encontro, 2 dias depois da proposta, enquanto ainda flutuava nas nuvens, Carter me ligou inesperadamente e insistiu que precisávamos conversar pessoalmente. Carter me mostrou mensagens de texto entre ele e Luke de 3 anos atrás, bem quando Luke e eu começamos a sair. Nessas mensagens, Luke dizia a Carter que tinha se conformado comigo depois que uma mulher chamada Jessica, a quem descrevia como verdadeiramente linda e com quem tinha tido vários encontros, começou a sair com outra pessoa. Luke se referia a Jessica como a certa, e me descrevia como não Jessica, mas aceitável e material para casamento porque parecia interessada nele. A conversa continuava com Luke e Carter discutindo o quanto Jessica era mais atraente durante meses. Eles até zombavam de mim por ter dito algo a Carter no nosso primeiro encontro. Luke achava engraçado e Carter dizia que pelo menos isso era sinal de que eu não o trairia, enquanto Luke acrescentava que eu parecia um pouco intensa. Luke também comentou sobre meu desejo sexual surpreendentemente alto, recebendo mensagens de parabéns de Carter. Luke fez um comentário vulgar sobre como eu devia ter ficado com muitos caras, e que geralmente ele não gostava de mulheres com experiência, mas que o sexo valia a pena. Essas trocas degradantes continuaram por cerca de 6 meses, terminando há cerca de 2 anos e meio. Depois disso, as mensagens se tornaram mais atualizações gerais sobre nosso relacionamento, com Carter ocasionalmente brincando sobre como Luke estava dominado. Depois Carter me mostrou uma troca de mensagens de texto muito recente, logo após nosso noivado. Luke havia mandado animadamente uma mensagem para Carter dizendo que Jessica estava solteira de novo e parecia interessada em se reconectar. Incluía capturas de tela da conversa deles no Facebook. Jessica havia mandado uma mensagem a Luke depois que ele comentou sobre a mudança de status civil dela na semana anterior. Quando ela perguntou o que havia de novo na vida dele, ele não mencionou nosso noivado em momento algum. Na conversa, Jessica disse que deveria ter escolhido Luke naquela época. Luke respondeu que ficou arrasado quando ela escolheu outro cara e achava que eles tinham algo especial. Novamente, ele não mencionou a mim nem nosso noivado. Luke enviou as capturas de tela a Carter perguntando: "O que você acha?" Carter respondeu com entusiasmo: "Definitivamente acho que você tem uma chance real." Sem reconhecer minha existência, Luke respondeu: "Eu sei, né?" E não disse mais nada. Depois de ver tudo isso, pedi para Carter ir embora. Quando cheguei em casa, verifiquei o Facebook de Luke, adivinhando que sua senha era a mesma do e-mail, e descobri que ele e Jessica haviam planejado se encontrar na semana seguinte, quando eu estaria fora trabalho. Jessica mencionava que talvez voasse para visitar amigos e estava considerando se mudar novamente depois do término.
Luke incentivava a ideia, dizendo que ficaria feliz em ajudá-la com o que precisasse, sem mencionar em momento algum nosso noivado. Fiquei atonita ao perceber que nunca tinha ouvido o nome de Jéssica antes. Ao revisar o histórico de mensagens, vi que não tinham se comunicado entre os primeiros textos de 3 anos atrás e esses recentes. Passei os dias seguintes no meu apartamento, inventando desculpas sobre o trabalho e evitando Luke. Me sentia completamente entorpecida. Liguei de volta para Carter para questionar por que ele tinha me mostrado aquelas mensagens, considerando que nunca pareceu gostar de mim e agora estava traindo seu melhor amigo. Ele disse que estava fazendo certo, sugerindo que Luke deveria estar com Jéssica, já que obviamente ainda estava interessado nela, e que eu merecia algo melhor. Ele me perguntou se eu não estava grata por ele ter me contado antes do casamento, acrescentando que era melhor ouvir dele, já que de qualquer forma não nos dávamos bem. Fiz planos para buscar minhas coisas na casa de Luke sob o pretexto de organizar o novo ano. Também não confiava totalmente nas motivações de Carter. Por que ele queria tanto reunir Luke e Jéssica? Por que arriscar sua amizade com Luke e possivelmente se afastar de todo o grupo? Antes de partir para minha viagem de trabalho, mandei uma mensagem a Jéssica no Facebook informando que Luke havia acabado de me pedir em casamento, deixando o restante nas mãos dela. Ela não respondeu, nem chegou a ver a mensagem inicialmente. Carter continuava me enviando mensagens e ligando, perguntando quando eu terminaria com Luke. Ficando mais desconfiada de sua insistência, disse a ele que ainda estava pensando e resolveria as coisas durante a viagem. Ele me ligou novamente, afirmando de repente que todo o grupo de amigos, incluindo Luke, era composto por aproveitadores e parasitas, e que Luke não era exceção, apenas estava me usando. Eu disse que me recusava a me tornar um dano colateral de qualquer problema que ele tivesse com seus amigos, especialmente porque ele permitiu esse comportamento durante anos, deixando que se aproveitassem de sua generosidade. Ignorei suas ligações depois disso. Decidi deixar que acontecesse o encontro planejado entre Luke e Jéssica e então voltar mais cedo da minha viagem, sem contar a Luke, com a intenção de terminar tudo com ele. Na sexta-feira, dia do encontro programado deles, recebi uma ligação de Jéssica. Ela explicou que havia chegado à cidade, se encontrado com amigos em comum, e descoberto através deles que Luke estava noivo. Tinha conseguido meu número com esses amigos e me ligou para me alertar que meu noivo estava tentando encontrá-la pelas minhas costas. Disse a Jéssica que já sabia e pedi que verificasse a mensagem no Facebook que eu havia enviado anteriormente. Depois de lê-la, ela me agradeceu por tê-la avisado, e eu a agradeci por ter me ligado. Ela mencionou que seu relacionamento anterior também havia terminado por causa de infidelidade. Por isso estava particularmente irritada, tanto com o ex quanto com Luke. Acabamos conversando por quase 1 hora. Admiti que podia entender por que Luke tinha se sentido atraído por ela. Ela parecia bonita e gentil, com base em suas fotos e em nossa conversa. Jéssica disse que Luke era um idiota por arriscar o relacionamento comigo, acrescentando que suas únicas qualidades boas pareciam ser seu bom gosto para mulheres. Sugeri a Jéssica que não cancelasse o encontro com Luke, já que eu planejava voltar mais cedo de qualquer forma. Em vez disso, propus que o surpreendêssemos juntas. Jéssica adorou a ideia, em parte alimentada pela raiva que sentia do ex e da desonestidade de Luke. Aceitou me encontrar no aeroporto quando meu voo chegasse. Algumas horas antes de eu embarcar, Luke me mandou uma mensagem dizendo que sentia minha falta e perguntando se eu poderia encurtar a viagem porque ele precisava conversar comigo. Pouco depois, Jéssica me ligou. Luke havia cancelado o encontro. Tinha mandado uma mensagem dizendo que sentia muita atração por ela, mas que estava noivo, que tinha feito algo errado e que eles não deveriam se ver. Pediu desculpas por fazê-la vir até ali. Jéssica ficou irritada, já que não tinha viajado especificamente para vê-lo, mas sim por causa da viagem que já tinha planejado. A forma como Luke formulou o cancelamento dava a entender que ele não podia confiar em si mesmo para controlar a atração se eles se encontrassem. Sem vontade de ver Luke depois de tudo aquilo, disse a Jéssica que lhe devia um jantar como forma de agradecimento por sua honestidade. Voltei para casa, encontrei Jéssica em um restaurante e nós duas tomamos várias taças de vinho. Enviei uma mensagem a Luke dizendo que já tinha voltado para a cidade. Jéssica voltou comigo para meu apartamento, onde uma amiga se juntou a nós, Olivia, enquanto assistíamos à televisão. Luke apareceu de surpresa com flores. Olivia e Jéssica abriram a porta. Segundo Olivia, Luke ficou surpreso ao ver Jéssica ali e perguntou o que estava acontecendo. Jéssica, extremamente bêbada, disse a Luke que agora morava ali e que ela e eu estávamos pensando em nos casar. Essa afirmação estranha surgiu de nossa conversa bêbadas, na qual brincamos que a vida seria mais fácil se simplesmente nos casássemos uma com a outra, porque os homens são pouco confiáveis. Olivia, que havia se juntado à nossa sessão de bebidas, contribuiu para o caos. Ela gritou da porta que o suspeito Luke estava lá. Eu gritei do banheiro que não queria vê-lo. Elas fecharam a porta na cara dele. Luke continuou batendo, ligando e mandando mensagens, mas eu estava bêbada demais para perceber tudo isso.
Em algum momento da noite, enquanto mostrava a Olivia as mensagens entre Luke e Carter, Jéssica e eu, ainda bêbadas, atualizamos nossos status no Facebook para mostrar que estávamos noivas uma da outra. Mal me lembro de ter feito isso. Na manhã seguinte, acordei com inúmeras mensagens confusas. De ressaca e envergonhada, removi a marcação de Jéssica, disse a todos que minha conta havia sido hackeada e parei de responder a maioria das perguntas. Carter me ligou, achando engraçado o status no Facebook. Ainda sem pensar com clareza, disse que Jéssica achava que eu era atraente e desliguei. Mais tarde, mandei uma mensagem a Luke dizendo que ele não deveria me contatar por 2 dias enquanto eu colocava as ideias em ordem. Jéssica foi embora depois de passar um tempo com outros amigos e voltou para sua cidade natal. Antes de ir embora, bloqueou Luke em todas as plataformas, mas não antes de postar uma atualização marcando-o. Esses foram meus dias loucos, de estar noiva, a estar noiva de uma garota, e terminar 2 relacionamentos quase ao mesmo tempo. Bem, o segundo não era de verdade, mas conta também. Atualização 1. Tinham-se passado 3 dias desde o fiasco bêbado no Facebook, e finalmente me encontrei com Luke para conversar. Devolvi seu anel de noivado imediatamente. Luke insistiu que tinha reconhecido seu erro e que nunca teria me traído de verdade. Afirmou que cancelar o encontro com Jéssica provava seu compromisso com o nosso relacionamento. Apontei que no início da nossa relação, ele havia dito a Carter que eu não passava de um prêmio de consolação, falando de mim como se eu fosse um objeto. Primeiro ele negou, mas quando mencionei que Carter me mostrou as mensagens reais, sua expressão mudou. Luke então me contou que Carter tinha tido uma grande briga com todo o grupo de amigos por causa de uma dívida de dinheiro que supostamente eles tinham com ele. Garantiu que Carter estava me mostrando aquelas mensagens como vingança contra todos eles. Respondi que mesmo que isso fosse verdade, Carter nunca o obrigou a falar de forma tão desrespeitosa sobre mim, nem a planejar um encontro com Jéssica pelas minhas costas. Luke afirmou que tinha amadurecido desde aquelas mensagens iniciais e que agora realmente me valorizava. Enfatizou que havia cancelado o encontro com Jéssica, perguntando se isso não contava para alguma coisa, e disse que tinha me pedido para voltar antes porque queria me contar pessoalmente a situação. Disse a Luke que me recusava a me conformar com alguém como ele, que seu comportamento era deplorável, especialmente planejar se encontrar com Jéssica sabendo que eu estaria fora, e que nunca mais poderia confiar nele, muito menos me casar com ele. Pedi espaço e tempo, ressaltando que sua insistência só me afastava ainda mais. Na semana após nossa conversa, recolhi todas as minhas coisas da casa de Luke enquanto ele estava no trabalho. Deixei minha chave sobre a mesa da cozinha com um bilhete dizendo que precisava de mais tempo. Luke tem enviado mensagens todos os dias, flores e pequenos presentes para meu escritório. Tenho respondido com mensagens curtas e sem compromisso, dizendo que ainda estou processando tudo. Jéssica e eu temos continuado conversando pelo WhatsApp. Ela está firmemente do lado do deixe pra lá e não olhe para trás, embora admita que Luke pode ser persuasivo. Ambas reconhecemos que não há uma forma real de determinar as verdadeiras intenções de Luke depois do que aconteceu. Soube, por conhecidos em comum, que de fato Carter teve uma grande briga com todo o grupo de amigos por causa de dinheiro que eles pediram emprestado ao longo dos anos e nunca devolveram. Luke, ao que parece, cortou laços com todos eles e tem sido bastante vocal sobre seu desprezo por todo o grupo. Isso confirmou parte da história de Luke sobre os motivos de Carter, mas ainda assim não desculpa as ações dele. Há 3 dias Carter me enviou uma mensagem perguntando se eu queria tomar um café algum dia, o que poderia explicar muita coisa. Não respondi. Minha amiga Olivia tem me apoiado, mas continua lembrando que nunca gostou de Luke. Segundo ela, ele sempre olhava para outras mulheres quando saíamos juntos, embora eu nunca tenha percebido isso. Ela afirma que uma vez ele flertou com ela enquanto eu estava fora da cidade, embora não consiga lembrar exatamente quando isso aconteceu. Não sei o que pensar dessas novas acusações, se são observações reais ou se Olivia está apenas tentando tornar minha decisão mais fácil. O trabalho tem sido uma distração bem-vinda. Meu chefe me designou uma nova conta importante que exige viagens extensas nos próximos meses. O momento não poderia ser melhor, pois me dá razões legítimas para estar fora da cidade e afastada do drama que envolve minha vida pessoal. No fim de semana passado, encontrei um dos amigos de Luke no supermercado. Ele mencionou que Luke estava passando por um momento difícil e me perguntou se estávamos resolvendo as coisas. Mantive minha resposta vaga, dizendo que estávamos dando um tempo. Ele pareceu surpreso e mencionou que Luke tinha dito a todos que ainda estávamos juntos, mas levando tudo com calma após um pequeno desentendimento. Essa revelação de que Luke estava basicamente mentindo para seus amigos sobre o estado do nosso relacionamento me incomodou mais do que eu esperava. Luke começou a deixar mensagens de voz pedindo que pelo menos considerássemos fazer terapia de casal. Em sua última mensagem, mencionou que todos merecem perdão e a chance de crescer a partir dos erros. Tenho passado mais tempo no meu apartamento,
o reivindicando como meu próprio espaço, ao invés de apenas um lugar onde ficava quando não estava na casa de Luke. Repintei meu quarto e comprei roupas de cama novas, pequenas mudanças que de alguma forma, me ajudam a sentir que estou seguindo em frente. Jéssica mencionou que está considerando mais seriamente uma oportunidade de trabalho na minha cidade. Nós brincamos sobre sermos colegas de quarto se ela se mudar para cá. Embora ambas reconheçamos que nossa amizade ainda é nova e se baseia em grande parte na nossa experiência compartilhada com Luke. Quanto a mim, ainda me sinto confusa com tudo isso. Há tanto drama em torno da situação que às vezes só quero me afastar de tudo, de Luke, de Carter, até mesmo da nova amizade com Jéssica. Tenho focado no trabalho, me exercitado regularmente e reconectado com amigos que havia deixado um pouco de lado durante meu relacionamento com Luke. Por agora, isso parece ser o caminho mais saudável enquanto tento descobrir o que realmente quero. Atualização 2. Faz 2 semanas que finalmente decidi encerrar tudo com Luke de forma definitiva. Após semanas de reflexão e conversas com amigos e familiares próximos, percebi que nunca poderia confiar plenamente nele novamente. Os alicerces do nosso relacionamento foram construídos sobre a ideia de que ele havia se conformado comigo depois de ser rejeitado por Jéssica, e suas ações recentes demonstraram que ele ainda se agarrava àquele cenário de e se com ela. Quando me encontrei com Luke para lhe dar minha decisão, ele não reagiu bem. Me acusou de jogar fora 3 anos por algo que nem mesmo havia sido um erro, porque no fim nada aconteceu. A conversa se deteriorou rapidamente quando ele sugeriu que Carter tinha me manipulado e que Jéssica e eu tínhamos algum tipo de relação além da amizade. Quando mantive firme a minha decisão, ele mudou de tática, ficando emocional e implorando por mais uma chance. Aquilo foi o suficiente para me confirmar que a decisão era correta. No dia seguinte, Luke apareceu no meu trabalho com flores, criando uma cena desconfortável na frente dos meus colegas. Meu chefe, que já estava a par da situação, pediu para a segurança escoltá-lo para fora e me sugeriu considerar uma ordem de restrição caso o comportamento dele continuasse. Felizmente, após uma mensagem firme, dizendo que suas ações eram inapropriadas e potencialmente assediadoras, Luke recuou. Agora Carter, lembra como ele me enviou uma mensagem perguntando se eu queria tomar um café? Finalmente aceitei, mais por curiosidade sobre suas verdadeiras intenções para expor Luke. Nos encontramos em uma cafeteria pública, e o que ele revelou me surpreendeu. Depois Carter explicou que sua briga com o grupo de amigos não tinha a ver apenas com dinheiro. Recentemente descobriu que Luke havia dormido com a ex-namorada de Carter enquanto eles ainda estavam juntos, 2 anos atrás. Carter só soube disso quando ela entrou em contato com ele, depois de se mudar de volta para a cidade, querendo aliviar sua consciência. Segundo Carter, essa traição o fez reavaliar todo o seu círculo de amizades, percebendo que todos tinham se aproveitado de sua generosidade durante anos. Ele me mostrou trocas de mensagens entre Luke e outros amigos, onde eles brincavam sobre usar Carter por seu dinheiro e suas conexões. Em uma das mensagens mais perturbadoras, Luke se gabava de sua aventura com a ex de Carter, chamando aquilo de vingança, pelo comportamento paquerador de Carter comigo no início do meu relacionamento com Luke. Essa revelação pintou o caráter de Luke de forma ainda pior, e explicou por que Carter estava tão interessado em expor as mensagens de Luke sobre Jéssica e eu. Quando perguntei a Carter por que ele sempre havia agido de forma tão paqueradora com as parceiras de seus amigos, inclusive comigo no início, ele admitiu que era uma tentativa equivocada de se encaixar na imagem de pegador, achando que isso lhe traria respeito. Reconheceu que era inapropriado e disse que vinha tentando mudar esse comportamento há 1 ano, por isso tinha se afastado do grupo mesmo antes de descobrir a traição de Luke. Ele disse que nem era assim, que sempre teve relacionamentos estáveis e nunca teve casos de uma noite só. Ainda não confio completamente em Carter, mas sua explicação me ajudou a entender suas ações. Ele se desculpou por seu comportamento passado comigo e por não ter revelado antes o verdadeiro caráter de Luke. Embora eu agradeça o pedido de desculpas, mantive nossa interação estritamente naquele único encontro. Não tenho interesse em desenvolver uma amizade ou algo mais com ele, dada sua história complicada e sua conexão com toda essa bagunça. Quanto a Jéssica, continuamos em contato, embora com menos frequência, à medida que seguimos com nossas vidas. Ela decidiu não aceitar o trabalho na minha cidade, aceitando uma oferta melhor em outro lugar. Antes de tomar sua decisão, aparentemente Luke se aproximou dela novamente, usando o celular de um amigo, dizendo que eu estava instável e que tínhamos terminado por causa dos meus problemas, não por suas ações. Jéssica percebeu isso imediatamente e me enviou capturas de tela das mensagens, mais confirmações de que tomei a decisão certa. Por uma estranha coincidência, uma amiga próxima da faculdade, Diane, se mudou para minha cidade a trabalho no mês passado. Ela precisava de um lugar para ficar enquanto procurava apartamento, então atualmente está alugando o quarto de hóspedes no meu condomínio. Isso resolve 2 coisas, parte do pagamento da hipoteca e parte da solidão de morar sozinha. Nos reconectamos de uma maneira que me lembra quem eu era antes de Luke,
mais confiante, mais extrovertida, menos disposta a ceder em coisas que realmente importam. Uma última atualização que sinto importante compartilhar. Encontrei a irmã de Luke na semana passada em uma cafeteria local. Ela se aproximou com cautela, claramente insegura sobre minha reação. Disse que havia ouvido várias versões do que aconteceu entre mim e Luke, vindas de diferentes pessoas, inclusive do próprio Luke. Ela me disse que eu não deveria me sentir mal pelo término, porque Luke era assim, de manter opções abertas com outras mulheres. Pediu desculpas por não ter me alertado antes, dizendo que esperava que ele tivesse mudado. Neste último tempo, tenho recebido uma avalanche de informações que não favorecem Luke. Então, sou grata por tudo ter explodido tão rapidamente, antes que eu estivesse mais envolvida, ou até mesmo casada com essa pessoa. Atualização 3. Muitos de vocês continuaram me enviando mensagens de apoio e agradeço por isso. Mas não estou triste, felizmente não é um relacionamento que eu sinta falta de forma alguma. Luke finalmente parou de me contatar há cerca de 2 meses, depois que lhe enviei uma carta formal de cessação e desistência através de um amigo advogado. Sua insistência havia se tornado preocupante, com mensagens que alternavam entre pedidos de desculpas, acusações e tentativas de me fazer sentir ciúmes, mencionando outras mulheres com quem supostamente ele estava saindo. O aviso legal parece ter funcionado, pois nunca mais ouvi falar dele. Encontrei Luke uma vez em um restaurante, há cerca de 3 semanas. Ele estava com uma mulher que eu não reconheci. Quando me viu, passou a agir de forma excessivamente carinhosa com seu par, claramente observando minha reação. Apenas assenti educadamente e voltei à minha conversa com meus amigos. Sua tentativa de provocar uma resposta me pareceu patética, mais do que dolorosa, o que demonstra o quanto já avancei emocionalmente. Através de conhecidos em comum, fiquei sabendo que Luke tem contado uma versão completamente fictícia do nosso término. Na história dele, eu traí com Jéssica, depois que descobri que ela era uma ex-namorada dele e fiquei com ciúmes, e ele, magnanimamente, me perdoou antes de eu finalmente deixá-lo por Carter. A natureza absurda dessa narrativa seria cômica se não fosse tão maliciosa. Mas ninguém está acreditando, pois é uma história que não faz sentido. E se ele quiser continuar desperdiçando saliva com isso, não é problema meu. Carter entrou em contato mais uma vez há um mês, me convidando para uma pequena reunião na casa dele. Embora eu não tenha nenhum sentimento negativo em relação a ele, também não tenho nenhum desejo de manter qualquer conexão com aquele capítulo da minha vida. Ele respondeu com respeito, dizendo que compreendia e me desejando o melhor. O grupo de amigos que costumava cercar Luke e Carter aparentemente se desfez completamente. Segundo minha amiga Olivia, que ainda mantém alguns laços, as revelações sobre o caso de Luke com a ex de Carter se espalharam pelo círculo social deles, causando divisões conforme as pessoas tomavam partido. Vários dos ex-amigos de Luke me procuraram para se desculpar por não terem dito nada antes sobre seu caráter e seus padrões de comportamento. Aceitei essas desculpas, mas mantive essas interações breves. Jéssica e eu seguimos trocando mensagens ocasionais. Ela está prosperando em seu novo emprego e recentemente começou a sair com alguém que, segundo as palavras dela, estabelece um padrão muito mais elevado do que o erro que compartilhamos. E antes que digam que com Jéssica estou mantendo um vínculo com o meu passado, enquanto com Carter não, deixe-me dizer uma coisa, é diferente. Não é uma relação extremamente próxima, apenas uma mensagem de vez em quando, uma vez por mês, para colocar o papo em dia porque nos damos bem. Meu relacionamento com Carter, até que tudo isso acontecesse, era praticamente inexistente. Sei que muitos podem pensar que tenho um interesse romântico por Jéssica por causa da brincadeira no Facebook. Já li comentários assim, mas vocês podem pensar o que quiserem. Meu apartamento agora é completamente meu espaço novamente. Diane, inclusive, encontrou seu próprio apartamento depois de ficar comigo por 2 meses. Mas continuamos nos vendo regularmente para jantares ou atividades aos fins de semana. O trabalho continua indo bem. Os extensos períodos de viagem me ajudaram a redescobrir minha independência e confiança. Meu chefe mencionou recentemente a possibilidade de uma promoção, que implicaria me mudar para a sede da nossa empresa em Chicago. 1 ano atrás, eu teria rejeitado imediatamente a oportunidade, por causa do meu relacionamento com Luke. Agora, estou considerando seriamente e baseando-me exclusivamente no que é melhor para minha carreira e crescimento pessoal. Além disso, acho a cidade interessante. Para aqueles que perguntaram se estou saindo com alguém de novo, a resposta é, ainda não. Estou curtindo redescobrir quem sou fora de um relacionamento e focando em amizades, carreira e interesses pessoais. Atualização 4. Bem, antes de ir direto à atualização, farei uma breve atualização sobre a minha vida. Me mudei para Chicago. Aqui estou alugando um apartamento porque não sei quão permanente será essa mudança, mas estou usando o dinheiro do meu antigo condomínio, que está sendo alugado para um casal, já que não tenho mais tempo para alugá-lo para turistas como antes. Quanto a Jéssica, ela ainda está em um relacionamento.
Mas alguém pregou uma peça cruel em Luke, dizendo que ela tinha terminado, o que ele não podia confirmar porque ainda está bloqueado. E então ele achou que seria um bom gesto viajar até a cidade dela para surpreendê-la no trabalho. O namorado da Jéssica não achou isso um grande gesto de amor, ou se achou, deixou bem claro o que pensava, ameaçando Luke para que nunca mais voltasse lá ou ele quebraria suas pernas. Jéssica não tinha me contado esse lado mais agressivo do namorado dela, então, mesmo sendo um pouco violento, parece útil para lidar com pessoas como Luke. Carter entrou com um processo contra o grupo de amigos, exigindo que devolvessem o dinheiro que ele havia emprestado ao longo dos anos, incluindo Luke. E quase todos tiveram que pagar, inclusive o próprio Luke. Sei disso porque ele me ligou novamente para me convidar para um encontro formal. Carter me disse que sabia que eu tinha dito não, mas achava que talvez eu tivesse mudado de ideia. Eu respondi que não, que ainda pensava a mesma coisa. Além disso, agora eu nem estava mais morando na mesma cidade. Ele disse que isso não seria um problema para ele, que poderia viajar com frequência, mas mesmo assim deixei claro que minha resposta continuava sendo não. Parece insistente, mas sempre se comportou como um cavalheiro ao me convidar, o que não era exatamente a imagem que eu tinha dele. Tem sido um pouco estranho. Eu ainda continuo sem sair com ninguém, mesmo na minha nova cidade. Talvez já esteja na hora, cidade nova, vida nova, círculo social novo e quem sabe, um novo relacionamento também. E espero que também venham novas postagens no Reddit, porque já cansei de falar sobre o Luke. Deixo um grande abraço e meu agradecimento a todos, caso esta seja mesmo minha última atualização.